As pessoas me perguntam muito, doutor, eu posso perder a minha casa por dívida? Eu tenho uma dívida de cartão de crédito, eu tenho uma dívida bancária, eu tenho uma dívida de água, eu tenho uma dívida de luz, eu tenho uma dívida de escola, eu tenho uma dívida de FIES, eu fui fiadora do FIES, eu tenho uma dívida da prestação da casa, eu posso perder a minha casa por dívida. Isso é muito importante, você dominar esse conhecimento nos dias de hoje. Eu vou mostrar para você a lei é muito simples e muito fácil de ler, é uma lei bem pequenininha, e eu vou mostrar para você na lei agora quais são as situações que podem levar à perda da sua casa, tá? Então vou mudando aqui a câmera aqui para pegar a nossa tela e vou mostrar para vocês aqui na própria lei 8.009, tá certo? Então vamos lá. Olha só, o imóvel residencial do próprio casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, dívida civil, dívida comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Ou seja, a regra é que é impenhorável o seu imóvel, ele não responde pelas dívidas, tá? E olha só, esse parágrafo único ele vai mais além. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam as construções, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, ou seja, as necessárias, as úteis, as voluptuárias, se você tem aí necessária, se você tem lá uma construção para um muro de arrimo, se não pode ser penhorado aquilo. Se você tem até uma piscina, amigo, não pode ser penhorado uma piscina. Piscina é uma benfeitoria voluptuária, não é isso? E veja só, todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional. Isso daqui é muito importante que você entenda, porque você, às vezes, trabalha na sua casa, não é verdade? Às vezes você é um profissional que trabalha na sua casa, você tem um forno para fazer um bolo, vender um pão, às vezes você tem um compressor, você tem uma pequena borracharia, você tem uma ferramenta. Isso, nada disso pode ser penhorado para o pagamento de dívida, tá certo? E os móveis também que guarnecem a casa desde que quitados. Assim, não pode pegar os móveis, amigo. Não pode chegar lá, pegar o seu sofá, a sua televisão, exceto se for um móvel de grande valor, tipo aquele sofá do Lula, que custou 50 mil reais, amigo, aí você pode pegar, porque é um sofá muito caro. Mas se for um sofá simples, amigo, às vezes já tem até um buraquinho, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, elas são honestas e devem por falta de condição, tá? Então, veja lá. Aí a própria lei aqui exclui-se da impenhorabilidade, tá? Então, quebrando essa regra geral da impenhorabilidade. O que pode ser penhorado? Pelo título de crédito decorrente do financiamento ou da construção. Ou seja, amigo, se você tem um título de crédito, você fez uma fiança, se você fez lá, deu como garantia o imóvel para aquisição do próprio imóvel, ou então para construir o imóvel, você pode perder, é claro, senão ninguém pagava mais o imóvel, né? O cara ia lá, dava a casa como garantia para fazer um financiamento, depois não paga e não perde a casa. Não, ou seja, se você não paga a casa, você perde a casa e hoje em dia você perde ela muito fácil, porque hoje em dia mudou, as garantias mudaram aí e você pode perder a sua casa, inclusive sem processo judicial, tá? No caso desse, quando você não paga a sua casa. Então, pelo credor de pensão alimentícia, se você não paga a pensão alimentícia, você pode perder a sua casa. Isso é fundamental que você saiba, tá? Você pode perder a sua casa. Para a cobrança de impostos, quais são os impostos? Será que imposto de renda você perde a sua casa? Não, amigo, não. São impostos referentes àquela casa. Então, é o imposto predial, tá certo? É o IPTU, as taxas, taxa de lixo. Então, por aí vai. São impostos referentes à casa, tá certo? É referente também agora à hipoteca. Se você hipotecou a sua casa, ou seja, você deu ela como garantia real, tá? Você foi lá no banco, pegou um dinheiro emprestado e deu a casa como garantia. Então, nessa situação, você pode perder a sua casa também, tá? Então, ou então, quando você comprou a casa com direito de dinheiro de crime, tá? Você vai lá, rouba um banco e pega a casa, pega a grana e compra uma casa. Então seria muito fácil, né? O cara assaltava um banco, pegava, comprava uma casa e ninguém poderia penhorar ele.
Então, são esses 6 casos, amigo. Veja só, é muito simples de você entender, isso faz a diferença na sua vida quando você é cobrado. Porque os caras falam para você, eu vou tomar sua casa, a pessoa apavora, né? Então, veja só, pelo crédito decorrente do financiamento do imóvel, pensão alimentícia, cobrança de impostos do imóvel, tá? Execução de hipoteca e por ter sido adquirido com produto de crime, tá? Ou então, o pior de todos, eu deixei esse por último aqui, que esse aqui, amigo, é o pior de todos, por obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação, amigo. Se você é fiador no contrato de locação, você pode perder a sua casa. Então, nunca seja fiador de ninguém. Eu sei que não é fácil falar isso, né? As pessoas, às vezes, precisam, às vezes você não sabe para quem você pode dizer um não, mas é muito complicado isso, você ser fiador de alguém, né? Então, fiação de locação é uma bomba. Então, presta muita atenção nisso e vamos agora responder o pessoal da nossa live. Vamos responder todo mundo hoje aqui. 100% de aproveitamento. Então, vamos lá. O pessoal já chegou aqui, já está todo mundo aqui. E vamos lá respondendo aqui o pessoal. Vera, desculpa, Vera, mas a sua pergunta ficou aqui debaixo aqui da tarja azul, tá bom? E essa tarja azul, como você está vendo, você clica nela e entra no meu grupo do WhatsApp. Vale muito a pena entrar no meu grupo do Zap e ter informação de qualidade. Então, vamos lá. Bom, Gilmar, não entendi sua pergunta, tá bom? Tá muito trincada aqui sua pergunta, tá truncada. Pois é, doutor Ricardo, mas se eu tiver conta no Banco do Brasil, eu devo a dívida de uma moto, mas é no Banco Honda, o Banco Honda pode bloquear o meu dinheiro no Banco do Brasil? Tá certo, entendi a pergunta aqui, Gilmar. Acontece o seguinte, o Gilmar, ele deve uma moto aqui no Banco Honda, né? E ele tem conta no Banco do Brasil. Será que o Banco Honda pode ir lá e bloquear a conta dele para pegar o dinheiro na conta dele? Depende, amigo. Depende de quê? Depende da seguinte situação. Depende se ele entrou na justiça ou não. Ninguém pode bloquear a sua conta por si só não, Gilmar. Então, o banco lá que você está devendo, o Banco Honda, ele pode pedir o bloqueio da sua conta, penhora dos valores? Sim, amigo, mas depende de um processo judicial. Ele não pode ligar para o banco amigo dele e falar, fulano, bloqueia o Gilmar aí, que não está me pagando. Isso não existe, tá bom? Então, fique muito atento a isso para não ser enganado. Então, vamos lá. Vamos lá, Ricardo, tem um financiamento de carro, porém já paguei 37 parcelas, estou com 2 parcelas atrasadas. O banco pode recolher o carro devido à inadimplência? Sim, Moisés, sim, ele pode entrar com o processo de busca e apreensão do seu carro, tá certo? E hoje, como eu falei, a lei das garantias, ela mudou bastante, tá bom? Antigamente era preciso todo um trâmite para você perder o seu carro. Agora, no Brasil, hoje, está permitido como é nos Estados Unidos, tá? Talvez você já tenha visto no filme lá, quando o cara estaciona o carro, vem um cara no guincho lá e leva o carro do cara embora. Isso já está podendo acontecer no Brasil agora, tá bom? Então, você tem que estar muito atento a isso daí e tome muito cuidado também agora que você vai passar a ser cobrado para ver o que vai acontecer. Que acontece o seguinte, quem deve o carro, o banco às vezes fala para você, olha, devolve o carro aqui. Você pensa, vou devolver o carro. Será que você devolvendo o carro abate a dívida? Talvez sim, talvez não. Depende do tanto que você pagou. Você pagou 37 parcelas. Eu não sei qual é o total aí. Vamos supor, se for de 120 meses, 10 anos, né? Acho que nem pode mais, é 60 meses. Então, você pagou a metade do carro. Então, se você devolver o carro e deixar de receber seu dinheiro de volta, você quita a dívida? Talvez quem vai saber fazer essa conta aí é um contador, tá certo? Então você tem que estar atento que nem sempre você entregando o carro você salda a dívida. Então às vezes você ainda fica com dívida. Por isso que quando você está sofrendo um processo desse de busca e apreensão e você devolve o carro, você tem que constituir um advogado para ele entrar com um processo de prestação de contas,
para a empresa aí prestar contas e mostrar quanto que foi apurado no leilão do carro. Por quê? Você entrega o seu carro, então o seu carro vai a leilão, então ele é apurado um dinheiro e daí tem que ver se quitou a dívida ou não, tá certo? Agora, tem gente também que não entrega o carro, fica escondendo o carro aí e esperando um acordo do banco, tá certo? Tem banco que faz acordo nessa situação? Tem banco que faz acordo sim. Quanto tempo? Não se sai, não sei, amigo. Cada banco tem um procedimento, tá certo? Então, você tem que escolher aí o que é melhor para você. Mas tome muito cuidado, às vezes, com a sua decisão. Não embarque no processo judicial, porque ele pode demorar muito tempo e te prejudicar muito, tá certo? José Hélio, gostaria de saber sobre uma dívida com a Receita Federal. Será que a Receita Federal me faculta negociar a dívida que hoje está em volta de R$ 28.000? Com toda certeza, Hélio. Com toda certeza, José Hélio. Eles sempre abrem programas de renegociação de dívidas. Tinha um aberto agora há pouco tempo, eu não sei se já encerrou, tá certo? Então você tem que ver lá qual é a situação, quando está previsto um novo programa. Tem todo ano. Todo ano tem programa de renegociação de dívida, porque dívida pequena igual a sua, amigo, eles são doidos para fazer acordo, tá? Por quê? Porque não compensa cobrar na justiça. Dívida de R$ 28.000 é uma luta para você cobrar e é a mesma luta de você cobrar dívida de milhões de reais. Então, como sempre, eles vão preferir cobrar as dívidas maiores. Então, a dívida dessa você pode conseguir um bom negócio, você pode dividir em parcelas aí de perder de vista, eles abrem mão dos juros, das multas, da correção monetária, ou seja, no final das contas você paga o principal, tá certo? Da sua dívida. Então você tem que estar atento a isso. Você tem que pegar também a sua certidão lá para saber se você está na dívida ativa, ou então se você já está sendo processado, tá certo? As dívidas de ação judicial aí de execução de dívida ativa de até R$ 10.000 vão ser todas arquivadas, tá? É uma boa notícia para você. Então fica ligado aí qual é a sua situação, dá uma investigada, faça uma análise completa do seu CPF para saber exatamente o que está acontecendo aí, tá? Maria de Fátima, opa, deu um pulão aqui. Maria de Fátima, boa noite, doutor. Preciso do seu serviço, moro em Minas Gerais. Maria de Fátima, você tem que, numa situação dessa, contratar alguém aí na sua cidade, Minas Gerais. Porque você veja só, tem muita gente que me procura de outro estado, mas você tocar um processo em outro estado sai muito caro, tá certo? Às vezes você tem que deslocar um advogado para lá fazer uma audiência ou contratar um advogado lá na sua cidade para fazer uma audiência. Então, contrate alguém na sua cidade, que vai ser muito melhor para você, porque senão vai sair muito cara essa ação judicial, tá certo? Então você tem que ficar ligada nisso. Olha quem chegou, Ivaneide Souza, boa noite, querida. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, querida. Um prazer ter você aqui com a gente. Espero que sim, gratidão por mais uma live. Estamos aí na luta. Numa segunda-feira, 1º de abril, quente. Hoje tá quente aqui em Brasília, viu? Tá chovendo, mas tá quente. Então vamos lá. Baby Morte. Oi, Baby Morte. Opa, Baby Morte. Quero financiar uma casa usada pelo Minha Casa Minha Vida, mas ainda não tem a verbação da construção e o corretor quer que eu pague o sinal para garantir a venda. Ou tem que esperar. Querida, olha só, não embarca nessa, tá? Você vai comprar uma casa pelo Minha Casa e Minha Vida, tem que ter matrícula, tudo direitinho. Senão, eles não vão financiar para você. Fuja daí. Não tem só uma casa nesse mundo, não, para você comprar. Olhe com calma. Às vezes, quando a gente vai comprar um imóvel, às vezes a gente fica apaixonado por imóvel, sabe? Para aquele imóvel ali. E parece que tem que fechar esse imóvel. Pensa bem, procura um imóvel com a documentação certinha, porque senão a Caixa não aprova, tá? Gabriel, doutor, o banco começou a cobrar taxas, acumulou e quando vi solicitei o encerramento da conta. Tentei pagar, mas agora estão dizendo que não devo mais nada.
Se me cobrarem isso no futuro, cabe um processo? Gabriel, depende do tempo, tá certo? As dívidas bancárias, elas prescrevem em 5 anos. Lá no futuro, se eles te cobrarem essa dívida aí, talvez você tenha direito de entrar com uma ação judicial de dano moral contra eles. Depende do que eles vão fazer, se eles vão negativar o seu nome ou se eles vão simplesmente cobrar. Você tem que estar atento que o STJ, uma decisão de uma turma do STJ, decidiu aí que você não pode ser cobrado nem administrativamente por uma dívida prescrita. Aí eu falo em vários vídeos que ainda se admite que a pessoa possa ser cobrada por uma dívida prescrita, uma cobrança amigável. Aí apareceu um cara me xingando, olha, você não sabe de nada, você tem que estudar porque o STJ já decidiu. Essa é uma decisão de turma, amigo. Existem as turmas, existe a Câmara, existe o Pleno. Então vai demorar um tempo para até o tribunal firmar essa decisão dele. Não é uma decisão agora que já está valendo para todo mundo, não. Ela não tem efeito erga omnes, ela é só interpartes, para as partes. Mas já é um bom começo, tá certo? Já está influenciando todo o judiciário. Então vamos lá. Boa noite, Glauber. Ruth. Eu não estou com o IPTU da minha casa em dia. Posso perdê-la? Pode sim, Ruth. Eu já expliquei agora, fiz um videozinho aqui no começo dessa live aqui. Você pode assistir depois, que ela vai ficar gravada, onde eu explico as possibilidades que você tem de perder a sua casa por dívida. São 6 possibilidades e uma delas, querida, é a dívida de IPTU, sabe? As dívidas que recaem sobre a casa. É a dívida de IPTU, a taxa de limpeza pública, a taxa de lixo, enfim, as dívidas, os impostos que recaem sobre a casa. Por exemplo, se você deve imposto de renda, você vai perder a sua casa? Não, porque imposto de renda não recai sobre a casa. Recai sobre a casa você tem que pagar o IPTU, a taxa de limpeza pública, até o ITBI também, tá bom? Então vamos lá. Doutor, 2024 eu não paguei, mas dá 2004, já está prescrito, tem 20 anos, você já prescreveu, tá? Leda Souza, boa noite, doutor, que Deus te abençoe. Faz 11 anos que meu nome está sujo, é cartão. Leda, pelo amor de Deus, não deixa isso não. 11 anos com o nome sujo é um absurdo, é uma aberração, é uma violência, tá certo? Então você tem que ver aonde que o seu nome está sujo. Isso é muito importante para você. Será que o seu nome pode ficar lá naquela dívida atrasada? Pode, a jurisprudência entende que pode, tá certo? Ele não pode ficar negativado. Então, se ele está negativado há mais de 5 anos, mete um processo neles. Como é que você resolve isso? Simples, fácil e sem gastar nada. Você procura o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, e processa o banco que deixou o seu nome lá, tá certo? Muito provavelmente você vai ganhar dano moral com isso. Então vamos lá. Olha só, o bombeiro todo tá saindo aqui, é pertinho do bombeiro. Toda vez que eu ouço os bombeiros saindo assim, me dá dor no coração, né? A pessoa ter a casa, pegar fogo na casa é o fim da parada, né? Mas vamos aqui seguir na nossa live, vamos lá. Sônia Moura, é cheque especial de 400, ainda está acusando, não consigo empréstimo. Isso daí você tem que ver aonde que está esse cheque aí e muito provavelmente ele já está, cheque especial de 400. Você tem que ver se ele está prescrito ou não. Quanto tempo prescreve o cheque? O tempo máximo do cheque são 5 anos, tá certo? Então, tempo para cobrar. Cheque tem prazo de execução e prazo de cobrança, tá? Então, vamos lá. Vera Moraes, eu perguntei se uma conta bancária, conta de salário, pode ser denominada no Olerite como conta corrente. O que fazer diante disso? Uma conta bancária não pode ter 2 nomenclaturas diferentes. Abraço. Você tem toda a razão, Vera. Se ela é conta salário, não pode aparecer como conta corrente, tá? Agora, quem foi que colocou isso daí? Foi a sua fonte pagadora que está colocando simplesmente a coisa errada lá? Ou é um problema maior, tá certo, Vera? As coisas têm que ser verdadeiras. Então, uma conta, se ela é conta salário, tem que aparecer conta salário.
mas você tem que ver se vale a pena brigar por isso, Vera. Porque você, veja bem, vai fazer o quê? Você vai brigar, vai entrar na justiça, vai ganhar alguma coisa com isso? Não vai ganhar nada, simplesmente vão mudar o nome. Então reclama, sabe? Reclama. Use sempre aquele consumidor.gov.br. Lá é muito bom para você reclamar. Reclama do banco, tá bom? Simone Dias Santana. Boa noite, doutor Ricardo. Gratidão para mais uma live. A pergunta é: como posso cancelar uma procuração dada a essas empresas para reduzir parcela de carro? Olha, Simone, a procuração você pode revogar, a procuração, se ela for pública, você pode revogar a procuração lá no cartório, tá certo? Ou agora, você tem que ver o que essa empresa fez com a sua procuração, se ele entrou na justiça. Você pode colocar outro advogado, quando você coloca outro advogado nessa causa aí, já fica automaticamente revogada a procuração do primeiro advogado. Aí você pode colocar advogado lá na causa para tocar a sua causa, tá? Agora, simplesmente você revogar a procuração de um processo que já está caminhando, aí isso é pior para você, que não vai ter procuração, não tem legitimidade você para propor ação, seu processo vai ser arquivado, você ainda vai ter que pagar as custas. Com certeza você vai perder. Então você toma muito cuidado, né? Ou não é, Selma? Vamos lá, Sônia Maria. Tenho dívidas vencidas mais de 10 anos. Tenho que pagar? No feirão limpa-nome só recebo um salário mínimo. Querida, dívida de mais de 10 anos, será que já prescreveu? Vou responder essa para você. Veja só. A Sônia Maria pergunta aqui: tenho dívidas vencidas de mais de 10 anos, eu tenho que pagar? Agora também o Estevão: tenho dívida de 15 anos e sou cobrado, tenho que pagar? Então é dívida de 10, dívida de 15 anos. Vamos ver agora se você tem que pagar essa dívida. Então vamos lá. O que acontece? As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. A grande maioria das dívidas, esmagadora maioria das dívidas, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos. E como é que você conta esse prazo de 5 anos? Então tá aqui o prazo de 5 anos. A partir do dia seguinte do vencimento, começa a caminhar a prescrição, tá certo? Então veja só, antes de chegar no prazo final aqui, antes de terminar, antes da prescrição se consumar, o credor ele pode fazer o quê? Ele pode protestar o seu nome, ele pode colocar na lista negra do Banco Central, ele pode colocar no SPC, no Serasa, no Boa Vista, colocar também no protesto, enfim, ele pode praticar diversos atos para garantir o direito dele, inclusive cobrar você ligar, mandar mensagem, mas também não pode esculachar, tá bom? Existem limites a esse direito aí. Mas veja só, a prescrição caminhou, ele não fez nada e ela chegou aqui no final. Então a dívida prescreveu, 5 anos e 1 dia, a dívida prescreveu e agora o credor ele pode cobrar na justiça? Não, não pode cobrar mais na justiça. Ele pode protestar o seu nome? Não, ele não pode mais protestar o seu nome, não pode sujar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista. Segundo o entendimento mais recente do STJ, ele não pode nem ao menos cobrar administrativamente, mandar uma cartinha, mandar um SMS para cobrar esse dinheiro, tá certo? A dívida prescreveu. A prescrição transforma essa dívida numa dívida natural, é o que se chama dívida de honra, tá? E agora, como é que fica? Você é obrigado a pagar essa dívida? Não, você não é obrigado a pagar essa dívida, mas você pode renunciar a essa prescrição. Você pode falar, vou pagar mesmo estando prescrita, é um direito seu, tá certo? Então, se você paga uma dívida prescrita, você não pode reclamar. Não adianta você falar, eu não sabia que estava prescrita. Por isso que você, se você está sendo cobrado por uma dívida prescrita, você deve fazer essa conta muito simples e se você fizer um acordo de uma dívida prescrita, você tem que pagar esse acordo. Por isso que você deve estar muito atento a isso, tá certo? Porque a prescrição transforma aquela dívida lá numa dívida, uma dívida incompleta, tá certo? Uma dívida manca, que ela não pode ser cobrada mais, tá bom? Então presta muita atenção nisso daí.
Vamos lá, Oliveira Santos, doutor, a Pascolato, em nome do Bradesco, está ameaçando enviar os meus contratos com o Bradesco para o jurídico, caso eu não negocie amigavelmente. Cabe danos morais por essa ameaça? Não, não cabe. Por quê, Oliveira? Porque é um direito daquele que tem a dívida cobrar da outra pessoa, tá certo? Ele não pode ficar lá batendo na sua casa, não pode deixar recado no vizinho, mas é um direito dele cobrar aquela dívida, tá? Então veja só, sempre quando você for cobrado, Oliveira, você deve fazer o quê? A primeira coisa que você deve fazer é exigir, no caso aí do Pascolato, é que ele te mande o memorial da dívida, tá certo? O que é isso? É aquela planilhazinha que ele vai mostrar quanto que você deve e qual é o valor atualizado hoje em dia, para você ver se aquele cálculo está certo. E eles têm que mandar também, esse documento que eles vão mandar para você, tem que constar o CPF ou o CNPJ da empresa que está te cobrando, tá certo? Não é bagunçado assim, não. Fala aí, manda aí, cobra aí e paga aí, vou mandar um boleto para você pagar. A coisa não é assim, tá? Então, se ela está cobrando, você deve exigir o quê? A primeira coisa é saber se ele realmente é o proprietário dessa dívida ou se ele tem procuração para cobrar essa dívida, tá? Então ele vai falar para você, não, eu tenho procuração aqui do Bradesco, então manda a cópia da procuração. Quero ver se você tem procuração. Tem procuração? Beleza, a gente pode conversar. Então agora você me manda aí o memorial do cálculo, manda o cálculo certinho para eu dar uma olhada, para eu ver isso daí, se realmente confere aí a situação. Porque eles falam muito o quê? Comprei a sua dívida, né? Não estou cobrando em nome próprio, eu comprei a sua dívida. Se ele comprou a dívida, amigo, existe um documento sobre isso. Então exija também o documento. Tudo isso por quê? Porque quem paga mal paga duas vezes. Se você pagar para a pessoa errada, você não tem como reclamar. O dia que você for cobrado aí pelo Bradesco, se um dia for, não adianta falar, eu paguei ali para o cara e cair no golpe. O Bradesco vai falar, problema seu, amigo, tá? Então, você tem que ver também a prescrição da dívida. Veja tudo isso, tá certo? Isso é fundamental, amigo Oliveira, quando você for cobrado. Porque quem paga mal, paga duas vezes, tá bom? O Oliveira, ele é membro aqui do canal, tem estrelinha e tudo mais, né? Então, vamos lá. Opa, deu um pulão aqui. Vou responder o Glauber aqui. Glauber aqui é membro do canal. Depois eu volto aqui, porque os membros do canal eles têm prioridade nas respostas das perguntas, tá? Então vamos lá, doutor, minha dívida do Itaú, 8 meses, 150 mil, está com 45% de desconto no Serasa e está por 80 mil. Doutor, nesse caso a dívida está abaixando o valor rápido. Será que ainda vai haver processo judicial? Eu não tenho como dizer isso para você, Glauber. Cada dia que passa a probabilidade é menor de entrar no processo judicial, mas isso não significa que não possa entrar no último dia, tá certo? Então a gente não tem como prever isso daí, Glauber. Lamento muito, mas eu não tenho como te dar uma previsão disso daí. Então vamos lá. A Baby Monte eu já respondi uma sua, vou respondendo das outras pessoas, tá bom, querida? Paguei uma dívida com desconto no Banco do Brasil já faz uns 20 anos. Até hoje meu nome está na restrição interna. O que fazer? Me ajude, por favor. Tá bom, beleza. Vamos explicar isso para você, essa questão da restrição interna. Existem dois tipos de restrição hoje em dia, tá? A restrição no sistema bancário e a restrição interna no banco. O que é a restrição no sistema bancário? É a lista negra do Banco Central, o SCR, o registrado. Por quê? Porque é o seguinte, quando você tem uma dívida com algum banco, ele joga o seu nome lá na coluna de prejuízo e todo mundo vê aquilo ali. Então você tem uma restrição em todo o sistema, porque todo mundo vê isso daí, tá? E por outro lado, existe a restrição no banco, tá? O que acontece? Às vezes você foi lá, tinha uma dívida e você não pagou essa dívida ela prescreveu e o banco não sabe que não pode mais cobrar, mas ele não te empresta mais nada. Ou outra situação muito comum também, que gera a restrição interna, é o quê? Você foi lá e pagou a dívida com desconto, tá certo? Então o banco ele joga aquele valor lá do desconto no prejuízo, na lista de prejuízo do SCR e no balancete dele também, tá certo? Aí ele não te empresta nunca mais um dinheiro. Você pode ver que o nosso amigo aqui tem 20 anos que tinha uma dívida e nunca mais teve crédito. Ele pode fazer isso?
Veja só, meu amigo, ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém nesse mundo. O banco, por ser um banco público, como a Caixa Econômica, ele não pode se negar a abrir uma conta para você, tá? A Caixa tem aquelas contas bem simples, como tem o Banco do Brasil, ele não pode se negar a abrir uma conta para você, mas ele não precisa emprestar dinheiro para você. Ninguém é obrigado a emprestar dinheiro para ninguém. Agora tem o seguinte, se você não está feliz, amigo, com esse banco, o que você pode fazer? Procure um novo banco. Comece um relacionamento com o novo banco. Dificilmente o Banco do Brasil vai trocar essa informação com outro banco, vai publicar essa informação, porque é informação antiga, dívida prescrita e uma informação sigilosa. Então você começa um relacionamento com um novo banco. Procure um desses bancões aí, não procure banco digital, não. Procure um banco físico, vai lá, conversa com o gerente, abra uma conta, leva comprovante de endereço, seu contra-cheque, mostra todos os seus dados lá direitinho, que eles vão abrir uma conta e daqui a algum tempo é possível que você já tenha algum crédito na casa lá, tá certo? Você tem que começar um relacionamento com o banco. E como é que você começa um relacionamento com o banco? A melhor forma é pegando um cartão de crédito. Às vezes você não vai conseguir um cartão de crédito. Por quê? Porque você já estava devendo, agora você chegou lá como novato e ninguém vai te dar crédito. Qual é uma solução para isso? Pegar aquele cartão CDB. Todo banco tem isso. Como é que funciona a coisa? Você que deposita um dinheiro na mão do banco, vamos supor R$1.000, e o banco te dá um cartão de crédito com a garantia lá, com o limite de R$1.000, tá certo? Por quê? Porque o seu dinheiro está garantindo o seu cartão. Se acaso você não pague aquele cartão, o banco vai pegar o seu dinheiro e vai quitar o cartão e tá tudo certo. Então você vai lá e vai pagando direitinho, vai fazendo tudo direitinho, daqui a um tempo é possível que o banco já fique aí seu amiguinho e te dê um crédito, tá certo? Essa é uma dica muito boa que tem pouca gente que conhece, tá bom? Então vamos lá que tem mais informação aqui pra galera. Simone Dias, fui enganado por essa empresa, estava pagando em juízo, porém consegui resolver a questão do carro, só que não consegui levantar o valor em juízo. Agora soube que a empresa fez esse levantamento. Se você foi enganado, Simone, seu caso é de polícia, tá? Faça uma ocorrência na polícia. Reginaldo Pessoa, paguei minhas dívidas, fiz uma pesquisa no Registrato e lá consta como prejuízo. Como pode, doutor? Veja só, Reginaldo, essa questão é uma questão muito comum. O Reginaldo foi lá, pagou as dívidas e o banco deixou o valor na coluna prejuízo. Isso acontece? Acontece todos os dias, a resposta está aí. Então isso é legal? Não, amigo, isso é ilegal, tá? Então veja só, quando que seu nome vai parar lá na coluna prejuízo? Quando você não paga uma dívida, tá? Então você não paga uma dívida, ele joga na coluna prejuízo. Só que quando você paga, ele tem que tirar da coluna prejuízo, mas muitas das vezes o banco deixa o seu nome lá. Como é que você conserta isso? A primeira forma que você tem que fazer isso é reclamando, tá certo? A gente lá no nosso curso sobre a lista negra, a gente já tem um formulário de reclamação que às vezes dá certo. Tem banco que tira, tem banco que não tira mesmo, não reclamando, mesmo reclamando, tá? Aí se ele não tirar, o que você pode fazer? A primeira coisa é contratar um advogado. Qual é o lado bom disso? Que ele faz tudo para você. Qual é o lado ruim? Que você vai ter que pagar o advogado, tá certo? Agora, você pode fazer a outra possibilidade. Qual é? Você pode também entrar com uma ação judicial, um processo contra o banco, tá certo? Você pode procurar o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas. Aqui em Brasília funciona muito bem, você é atendido rapidinho, eles fazem tudo para você. E olha só, nessas causas aí, o dano moral está girando em torno de R$3.000. Então, se você, amigo, mora numa cidade que tem um juizado bem organizado, você pode procurar eles lá, eles fazem tudo para você. Qual é o lado ruim? Mesmo nos lugares que é organizado, você tem fila, você tem que aguardar e não é sempre que eles dominam esse assunto, porque você vai ter que conversar com, às vezes, um estagiário que ele não domina esse assunto, tá? Aí você corre o risco dele falar, não, isso aqui não pode nem fazer. Agora, a terceira possibilidade qual é? Você se inscrever no nosso curso sobre a lista negra do Banco Central, tá? Tem tudo para você, tem um formulário para reclamação e tem um formulário também que você vai preencher para entrar no juizado especial civil, no juizado de pequenas causas,
para você tirar essa negativação da coluna prejuízo e também limpar o seu nome, voltar a ter crédito e também uma forte probabilidade de você ganhar dano moral. Dano moral aqui em Brasília, nesses casos, gira em torno de 3 a 5 mil reais, tá certo? Então, é uma coisa bem legal para você, tá bom? Então, vamos aqui seguindo com a nossa live. Wesley, pulei sua pergunta, então responde aí, Wesley, porque se eu voltar aqui, meu querido, eu não acho mais nada depois, tá? Então vamos lá. Gilvaldo Silva. Doutor Ricardo, tinha uma dívida no Itaú, 3 contratos de cartão de crédito. Fiz acordo e já fiz o pagamento. E essa dívida estava negativada. Será que agora o meu score vai aumentar? Gilvaldo, eu não sei se ele vai aumentar, amigo, porque depende de você fazer uma análise completa do seu CPF para identificar todas as pendências que estão atrapalhando o seu crédito, tá bom, Gilvaldo? Que você veja só, você tinha uma dívida com o Banco Itaú. Itaú é um banco que ele tem um sistema todo já fechado para cobrança, tá? Então, o que ele tem? Ele tem o banco que empresta o dinheiro, ele tem aquele COD, que é um cadastro restritivo de consumo, e ele tem uma empresa de cobrança, que é a Recovery, sabe? Então, num instante, você tem um monte de pendência. E como é que você faz para saber quais são as pendências que ainda existem no seu CPF? É muito simples, amigo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma análise completa. Qual é a análise que a gente sempre utiliza? É essa análise aqui, ó. Essa análise aqui é o que a gente utiliza para fazer uma varredura no CPF da pessoa, tá? Isso aqui é o passo a passo que eu uso aqui no meu escritório e que agora virou um passo a passo que você pode acessar. O primeiro passo qual é? É a lista negra do Banco Central. Você tem que ir lá olhar se tá tudo ok, tá certo? Ainda vamos explicar para você como você vai retirar as pendências ilegais. O segundo passo qual é? É ver lá no cadastro restritivo de consumo se tem alguma pendência. Se tiver, você vai aprender como reclamar, como entrar com uma ação judicial e depois você vai praticar os atos corretos para aumentar o seu score. Score, amigo, não aumenta por ninguém. Ninguém aumenta o seu score de crédito. Não caia nessa que é golpe. Você tem que praticar os atos corretos para aumentar o seu score. E a gente explica tudo isso para você aqui. São dezenas de vídeos explicando isso daqui. Pega agora as ações judiciais aqui, pegar aqui as certidões para saber se tem algum processo. Às vezes a empresa de cobrança já entrou com processo e você nem sabe. Quem tem processo judicial, amigo, não tem crédito. Então você vai ver os processos cíveis, vai ver os processos criminais também, a justiça eleitoral, que tem muita pendência, justiça trabalhista, você vai ter que ver também na dívida ativa federal, estadual, como é que está a sua situação, tá certo? Porque quem está com o nome da dívida ativa não arruma crédito. Você vai ver também na Receita Federal se seu CPF está regular. Tudo isso aí são pendências que vão aparecendo, tá? Tem pendência que é fácil de arrumar. Tem muita gente que tem pendência na Justiça Eleitoral. Tem gente que é bacana, fala, não voto, não acontece nada, não regulariza o título, não trocou para o título eletrônico. Aí você tem uma pendência. Aquilo ali, amigo, o próprio Código Eleitoral, artigo 7º, ele fala que quem não vota e não regulariza a situação não tem crédito nas caixas econômicas. Isso é uma das pendências que gera, sabe? Você não tira passaporte, você não toma posse em cargo público, é um monte de coisa, besteira. Você vai lá, gera um boleto de R$3 e pouco, paga, já se livrou de um monte de pendência, tá? Então tem a base de dados de consumo a maior, você vai ver também o protesto. Protesto hoje em dia é fundamental, você vai ver tudo sobre protesto, tá? Protesto hoje em dia é um dos maiores cadastros aí de inadimplência. Vai fazer essa análise completa e ainda vai ter acesso a esses vídeos aqui das perguntas mais comuns. Eu respondo pergunta o dia inteiro, amigo, sem parar. E de tudo isso por quanto, amigo? Veja só, 12 de 9,74. Eu cobro R$1.000 para fazer essa análise aqui no meu escritório. A pessoa senta na minha frente, faz a análise e depois, se esqueceu alguma coisa, amigo, vai ter que fazer outra análise. Aqui não, você vai fazer quantas você quiser. Tá tudo lá numeradozinho, você vai caminhando e fazendo a análise do seu CPF, tá? Por isso eu vou deixar aqui para você o nosso passo a passo. Caso você se interesse, amigo, vai estar aqui, ó. Aí você vai lá e pega com desconto. Isso aqui tá com descontão, porque o valor é muito maior que isso, tá? Pra
você ter ideia, eu cobro R$1.000 para fazer aqui no meu escritório, para a gente fazer online, tá muito barato, tá certo? Então vamos lá. Boa noite, doutor. Devo 7 mil no cartão de crédito, faz 10 meses, amigo, lamento muito. Boa noite, tenho uma dívida na Caixa iniciada em 2016, fiquei negativado por 5 anos até 2021. Acontece que novamente a Caixa me negativou pela mesma dívida. Pode isso? Olha só que situação interessante aqui do André. Ele foi negativado 2 vezes pela mesma dívida. Pode isso? A empresa pode renovar a dívida? Acontece também dela falar que vendia sua dívida. O cara que comprou suja seu nome de novo. Pode isso? Não, não pode. Eu vou explicar para você, tá certo? Então, conforme eu já falei para você, as dívidas prescrevem, as dívidas caducam no prazo de 5 anos. Então, você vai contar esses 5 anos, prescreveu, seu nome não pode ficar mais sujo, tá certo? Aí a empresa vende a dívida. Será que aquele que comprou, ele pode negativar a sua dívida, o seu nome novamente? Não, amigo, não pode. Veja só, se ele comprou antes da prescrição, a prescrição veio caminhando. Se ele comprou antes da prescrição, então não prescreveu. Se não prescreveu, ele pode negativar o seu nome, tá certo? Agora, se ele comprou aqui depois da prescrição, estava prescrita. A venda da dívida não joga para a casa inicial, tá? Então, o banco não pode sujar 2 vezes o seu nome pela mesma dívida, nem mesmo se ele vendeu a dívida, aquele que comprou a dívida. Se a dívida já estava prescrita, ele não pode negativar o seu nome pela segunda vez. Fica muito atento nisso daí. Se você está vivendo essa situação, o que você vai fazer? Você vai procurar o juizado especial civil, juizado de pequenas causas, e vai mandar um processo contra esse banco aí, tá certo? Isso é uma negativação ilegal, uma violência que você está sofrendo. Então você processa o banco, você vai limpar o seu nome e muito possivelmente você vai ganhar dano moral também, tá bom? Então fique muito atento a isso daí. Tiago, doutor, o banco que não tem um relacionamento faz 2 anos me manda e-mails cobrando encargos. Só que quando vou até o banco, o atendente diz que não tenho dívida no meu nome. O que eu faço, amigo? Então você está caindo num golpe. Essa empresa que está te cobrando é um golpista. Se o banco está dizendo que não tem encargo, amigo, não tem encargo, né? Agora você tem que ver depois, fazer uma análise, ver se você está negativado. Se negativar o seu nome por causa dessa dívida, se protestaram, faça a análise do seu nome para saber a situação dele. Talvez você esteja também sem crédito devido a isso tudo, tá bom? Fala do Cornes, não sei nem o que é isso, amigo. Quanto tempo eles podem levar para a justiça? Essa pergunta é um clássico, todo mundo quer saber. Quanto tempo ele pode entrar na justiça? Ele pode entrar no dia seguinte, depois do vencimento, ou nunca entrar, não tem como saber, sabe? Ele pode entrar no dia seguinte, ninguém entra no dia seguinte. É claro que a pessoa vai dar um prazo para a pessoa pagar, o credor dá um prazo. Por quê? Porque para ele é interessante, ele vai cobrar juros, multa, correção monetária. Então, para ele é bem interessante que você atrase, tá? Então, agora, a partir de quando que ele entra? Não pode, não sei como dizer isso para você. Não tem. Cada banco tem uma política específica, né? Tem algum lugar que eu possa ver a situação do meu CPF que não seja SPC, Serasa? Tem um monte, amigo. SPC, Serasa, Boa Vista, COD, a lista negra do Banco Central, cadastro positivo, lista de pesquisa, protesto, certidão civil e criminal da Justiça Federal, civil e criminal da Justiça Estadual. Você tem que ver também na Justiça Eleitoral, dívida ativa federal, estadual, municipal, protesto. A coisa é grande, amigo. E às vezes uma simples dívida pode parar em vários lugares. Às vezes você paga a dívida, mas não é uma dívida que sai sozinha, tá? Por exemplo, se você paga uma dívida no Serasa, o credor tem a obrigação de tirar o seu nome lá. Agora, se você paga uma dívida que estava protestada, você que tem a obrigação de tirar o nome. Então, você tem que saber o procedimento. Por isso que eu falo, você tem que fazer essa análise, amigo. Seja você fazendo, seguindo o meu passo a passo, ou seja uma outra que você queira inventar, mas tem que procurar, porque quem procura acha. O que você não conhece, você não controla. Olha quem chegou aí, é o Fran Del Silvalson. Doutor, ele tem prioridade na resposta aqui, vou responder aqui o nosso membro aqui. Dívida de consumo, em que momento o cidadão
não pode renovar o IPVA do carro, fica bloqueado pelo Detran. Amigo, eu não sei disso daí não, que você não pode pagar o IPVA, você pode pagar. Quem deve o direito é pagar, tá certo? Eu nunca vi essa situação de uma pessoa ser bloqueada e não poder pagar o IPVA dela. Nunca vi isso daí. Você me desculpe, mas isso para mim é novidade, tá? Então vamos lá. Oi, doutor, tenho uma dívida de crédito educativo, 30 anos e ainda hoje estão me cobrando. O que eu faço? Veja só, amigo, então as dívidas de crédito educativo, do FIES, como é que você conta a prescrição, tá? Ela é uma contagem diferente. Então, veja só, conforme eu já contei para você, a prescrição de uma dívida comum, você vai contando a partir do dia seguinte do vencimento. Você vai contando, correu 5 anos, beleza. Agora, uma dívida de FIES, a jurisprudência dos tribunais determinaram que a prescrição começa a correr após o final do financiamento. Então, você vai fazer aí um teste de cabeça, você vai pensar, olha, eu comecei em 2010, a minha dívida era de 10 anos, o financiamento de 2 anos, 10 anos. Então, no final de 2020 que começa a correr a prescrição. Então, você ainda conta mais 5 anos. Então, você tem que ver se sua dívida já prescreveu. Apesar do que 30 anos é muito tempo. Muito provavelmente essa dívida já prescreveu, tá certo? Agora, cobrar, os caras cobram mesmo, cara. Não adianta achar porque uma dívida já prescreveu, ele não vai cobrar. Por quê? Porque você tem o direito também de renunciar à prescrição, como eu já expliquei para você, tá? Então, se quem sabe que você quer renunciar à prescrição, você vai falar, não, eu vou pagar essa dívida aqui, eu quero pagar, é um direito seu. Se você não for cobrado, como é que eles vão saber que você quer pagar aquela dívida, né? Por isso você deve estar muito atento. E veja só, se você fizer acordo de uma dívida prescrita, de uma dívida caduca, você vai ter que pagar a dívida. Então você deve estar muito atento a isso daí, tá bom? E ainda tem coisa que você deve estar atento também, é sempre exigir a planilha de cálculo. Eu acabei de explicar isso daqui, mas eu vou explicar de novo para você entender, para ninguém cair nesse tipo de golpe, tá? O que acontece? Você é cobrado, o cara fala, olha, você me deve tanto, e a pessoa faz acordo daquele valor que eles disseram. Você tem que pedir a sua planilha de cálculo para você saber exatamente quanto que eles estão te cobrando. Então, se a dívida não está prescrita e você quer negociar a dívida, se for o caso, meu amigo, você leva lá no contador para ele fazer as contas, para ele saber quanto que está te cobrando, certo? Porque eu não sei fazer conta muito bem, mas o contador ele sabe exatamente te dizer quanto que eles estão cobrando de juros, quanto que eles estão cobrando de correção monetária. Então, se você faz um acordo de uma dívida que já prescreveu, já sabe, amigo, vai ter que pagar. Se não pagar, ó, vai ficar mais 5 anos apurrinhando a sua vida e por aí vai. Então, fique muito atento nos seus direitos e não deixe de se inscrever aqui no canal, tá certo? E no nosso grupo do WhatsApp, você já se inscreveu? Clica aí, ó, em cima do chat, aí tem aquele banner azul aí. Se você clicar, você já vai entrar no nosso grupo do WhatsApp com informação importante para você. Não deixe de participar do nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Olha só, o Franzi Campos está perguntando, só pode discorrer alguma informação sobre débito de taxa de condomínio? Amiga, a primeira coisa que você tem que saber é que taxa de condomínio leva à perda do seu imóvel, tá? Então, se você não está pagando a taxa de condomínio, você pode perder o seu imóvel. A taxa de condomínio é uma das mais baratas que tem para você negociar. Por quê? Porque os juros só podem ser de 1%. Então, você consegue fazer uma boa negociação. E o síndico também, ele não tem interesse em levar o seu imóvel para leilão, tá certo? Então, ele pode flexibilizar, fazer um bom acordo com você, tá bom? Então, se você deve condomínio, você deve negociar com o síndico. E também, quando você vai cobrar, vai ser cobrado daquelas empresas de cobrança, eles colocam um monte de coisa. Para começar, eles cobram 20% lá de honorários advocatícios. Essa cobrança de 20% é ilegal, tá? Se você não foi condenado na justiça. Se você está fazendo um acordo, se você está pagando amigavelmente, você não tem que ser cobrado por taxa judicial, tá bom? E você deve estar atento também aos seus direitos. Veja só, tem gente que deve condomínio e os caras alucinam, não deixam você entrar na piscina, não deixam às vezes você estacionar o carro na garagem.
Você não pode sofrer nada disso. Se você sofrer um tipo de ação como essa, você pode processar o condomínio por dano moral. Isso é uma questão muito delicada, uma questão vergonhosa. Às vezes eles colocam até lá no condomínio, lá, aquele papel dizendo quem está devendo, quem não está. Então isso daí é muito ruim, é vergonhoso, e a pessoa que deve tem os direitos dela, e um dos direitos é não ser submetido a uma situação vexatória, tá bom, pessoal? Beleza, tô falando há 1 hora aqui sem parar, então vou encerrando a live de hoje, lembrando que quinta-feira tem outra live às 7h30 da noite, tá bom? Beleza, pessoal? Agradeço muito a sua atenção e fique com Deus!